Aliás, o Alan Patrick, ele sempre foi um jogador de muita qualidade, né? Ele teve realmente alguns altos e baixos na carreira, passou até mesmo aqui pelo próprio Flamengo já há algum tempo, mas sempre foi um jogador de boas participações. Mas agora eu acho realmente que ele vai atingindo, embora já tenha mais de 30, não é isso? O Alan 33. Patrick, 33, olha aí, ele está atingindo um auge técnico muito interessante. Inclusive. Estamos aí para ter um novo treinador de seleção brasileira. Eu acho que o Alan Patrick é um cara que tem que ser muito bem observado, porque é uma posição carente no futebol brasileiro e estamos há um ano praticamente de uma Copa do Mundo e, sem dúvida, ele é o jogador que mais se destaca na posição no futebol do Brasil. É porque o que se ouve muito aqui, também no centro do país, é que, pô, Hum, mas pô, se a gente pensar o Alan Patrick um ano e tal. Meu Deus, a Copa tá logo ali. é, O Brasil não tem um logo ali. time. O Brasil não tem um time Exato. firmado com o jogador titular, o reserva imediato, não tem. O Brasil precisa de soluções, Diogo. Soluções. Puxa vida, é um sacrilégio levá-lo para os treinos, para a próxima perna, que tem 2 jogos, que, se não me engano, Exato. Equador e Paraguai. Isso. É um Paraguai. problema, Equador e Paraguai em junho. Isso, é um problema, Diogo? Não Não, é. eu acho que não. É claro que pega, é assim, ele tem 33 anos, no ano que vem, Copa, ele vai ter 34 anos, ele não é um cara que está na Europa, o ritmo é diferente Sim. quanto ao adversário. Só que, no caso dele especificamente, hein, João, tem uma questão Uhum. fundamental que o Brasil não consegue ter nem na Europa um jogador desta característica. Exato. Essa é a questão. Tá bem, eu acho que ele. É Exatamente. verdade. O Everton Ribeiro, por exemplo, na É Copa isso. lá da Rússia, ele teve mais dificuldade, mas ele foi para lá por quê? Porque não tinha um jogador daquela E função. hoje ele está pifando o Então Carboneiro. é uma experiência o que pode ser Valência. feita, Na no seleção- mínimo. No mínimo Na pode ser seleção feita ele só pode isso. pifar o Vini Júnior e o Rodrigo. Uns caras Isso. assim também. Né? É isso aí, é isso aí. A gente, na mesma medida, a gente imagina ele turma é pifando outra, esses né? caras que também resolvem jogos. Teoricamente, vai melhorar a companhia. Né? Vai Sim, melhorar e sim, sim. muito. Porque é o seguinte, a seleção brasileira, claro que quem joga na Europa atua num nível de futebol mais elevado, mas Isso. nós temos que analisar quem está performando melhor. E é o ponto que nós estamos tocando aqui. É uma posição que nós não temos grandes opções, né? Os destaques no futebol brasileiro nos últimos tempos, naquela posição ali, têm sido jogadores de fora. E mesmo lá fora, não tem nenhum grande brasileiro atuando nessa posição. Então, Esse é o por ponto. que não o Alan Patrick estar no grupo? Se ele continuar jogando neste nível, eu acho que é uma oportunidade que faz merecimento. É isso aí, no mínimo para observar. No Não vamos assim mínimo cravar pra- que ele vai tomar conta do lugar. Exatamente. Mas No eu acho que uma mínimo. observação, pelo menos uma observação, nesse cenário aí de não tenho 10. Japa e Renan, por favor, coloquem na tela a seleção da semana da Comebol. Seleção da semana da Comebol, porque saiu a seleção da semana da Comebol e temos 3 brasileiros. 3 brasileiros. 2 muito conhecidos do torcedor gaúcho, porque ele que fez 2 harmonizações faciais, a segunda ficou legal, né, Keck? A Keck disse que ficou legal. Ficou bom, Ferreirinha ficou fez bom. 2 Duas, ele fez uma no Grêmio, que o Kahneman expulsou ele do vestiário, já contei essa história aqui, e agora ele fez outra em São Paulo. Mas ele é reincidente, então. Não, ele é uma outra pessoa. Ele é uma outra pessoa. Aliás, ontem parecia mesmo da pessoa, né? Mas ele virou outra pessoa, Diogo. Eu tô te falando que ele virou outra pessoa. Não, ficou bom. O dele ficou bom, né, Vini? O Vini que é o O especialista. aí Vini é o nosso Ficou bom. especialista em harmonização. Harmonização. E a seleção tem Não o agrediu, né? Contreras, que é do Barcelona de Guayaquil, né? Contreras, Barcelona de Guayaquil. 3 zagueiros. Gutierrez, o Danilo do Bahia. E o Zaldívia, não confunda com Valdívia, com Z de Zorro. Zaldívia. Aí eles fizeram uma salada, o esquema tá maravilhoso, 3, né? Que o 4, 3. Ferreirinha, ele é um meia pelo lado direito. 3-4-3. Ferreirinha, 3 Florentin, Alan Patrick, por isso que a gente trouxe essa tela aqui, e o Vaca, que em espanhol se pronuncia Baca, porque V tem som de B. E do Bolívar. Arce, Romero e o Pons na frente, nenhum brasileiro lá na frente, mas também tem uma conexão com o nosso futebol aqui. O centroavante é do Vélez. Quem era o treinador do Vélez?
Gustavo Quinteiro. Quinteiros. E o Vélez lidera o grupo O dele. Brian Romero jogou no Inter, né? Será que o. Exatamente, será é o Romero que Quinteiros jogou tá no Inter. arrependido? E o Quinteiros saiu de lá e o time tá bem. E aqui ele tá pela bola 7, como dizem aqueles bem modernos. E João Guilherme, me diga o seguinte: como Sim. anda a expectativa da nação para o jogo de domingo aqui em Porto Alegre? É verdade que tem pressão no Felipe Luiz? É isso mesmo? Rapaz, aquelas coisas do futebol e que no Flamengo, até pelo tamanho da torcida, né, ganha uma proporção ainda muito grande. Até quarta-feira, 9h30 da noite, estava tudo bem. Mas aí veio uma derrota realmente dolorosa e inesperada no Maracanã, né? O Flamengo não porque existem derrotas que podem entrar nos planos de uma temporada e outras não. Por exemplo, perder para o Grêmio domingo em Porto Alegre é uma derrota que você pode considerar uma coisa comum do futebol, ganhar ou perder. Ele está perdendo para um grande clube do futebol brasileiro, com representatividade muito forte. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, que nunca tinha saído da Argentina para jogar uma partida de futebol na sua história. Foi o primeiro jogo do Central Córdoba no Maracanã, uma equipe que teve dificuldade na sua estreia em casa contra a LDU, empatou. Então, a forma como o Flamengo perdeu, a apresentação, a estratégia do Felipe Luiz de deixar alguns jogadores de fora, tudo isso gerou um mal-estar muito grande. E eu diria que o clima é de ansiedade e de cobrança para que o Flamengo venha a vencer o Grêmio domingo e buscar aí um pouco mais de tranquilidade. Vale lembrar que foi a primeira derrota do Flamengo neste ano sob o comando Mas do Felipe sobrou pro Luiz. Grêmio, O Felipe então, Luiz, o Flamengo João. não O tinha Grêmio perdido. vai, o Grêmio vai Sobrou pagar pro esse Grêmio, pato. então, A João. Keck tá aqui preocupada. isso. Sobrou pro Grêmio, Keck? Sabe aquele meme do patinho que fala, olha, se sobrou pra mim, se sobrou pro Grêmio. O Grêmio vai pagar esse pato aí, João. Pelo amor de Deus. E tem uma outra informação de hoje. Sim. O Danilo, que não joga desde o Campeonato Carioca, ele treinou normalmente com o grupo e há possibilidade grande dele ser relacionado para o jogo de domingo aí em Porto Contra Alegre. mim, todo mundo volta. Não, e tem mais, Keck. Sabe quem voltou também, Keck? Ah, Começa com P, Pedro. termina com O. mas será que sai jogando? Acho que no banco, né, João? Começa no banco, Pra Pedro. quê? Pra quê? Eu acho que é muito temerário botar o Pedro nesse jogo. Começa no banco. Inclusive, ele voltou na quarta-feira contra o Central Córdoba e, devido à emergência ali do jogo, ele jogou até mais minutos do que estava previsto para ele. Ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo. Mas estará também com a equipe e é provável que tenha uma participação de alguns minutos no jogo domingo na Arena do Grêmio. Contra Olha mim, aí. todo mundo. É, não Keck, adianta. mas Contra Keck mim, é o todo momento. mundo Keck, volta. olha só, João, eu tô aqui, ó. Do meu lado esquerdo, agora é só problema. Do lado direito, lá na ponta, é só felicidade, entendeu? E também temos a felicidade que a Imagina. Renata está de volta. Renata está de volta. A Renata, João, Estamos aqui. Boa. que você não conhecia pessoalmente, ainda mesmo que por vídeo, a Renata, nas horas Sim. vagas, também é torcedora do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ô, Renata, entendi. estar longe nessa hora ameniza ou piora? É uma beleza quando a gente perde, porque eu não sofro, né, com a flauta aqui, né, João? Não sei se flauta é um termo gaúcho, sim. né? Ou se no Rio vocês Sim. também usam. A flauta é aquela riada ali, ó. Usei outro termo gaúcho, né? Não, Mas eu eu não entendo, eu sofro entendo. aqui. Ah, é? Boa, boa. Como é que chama aí, ô, Renata? Flauta? Corneta? Como é que chama aí? Como é que diz aí? Boa pergunta. Sabe o que eu digo? Não tem uma expressão. O chileno não costuma fazer isso. É mais uma... Não tem uma sátira, sabe, entre os times aqui, que é o que eu mais sinto falta, né, do Brasil, na elegância. verdade. Estranho, né? Sim, não, mas é o seguinte, mas isso explica, sem querer ser o Elegância. sociólogo da turma, isso explica a violência ser um pouco maior também, não tem um meio termo. Não tem uma o válvula de brincar. escape. É isso, não Não tem, tem. o brincar, zoar. Ou Ou o cara sadio. vai lá e tenta agredir e matar, ou o cara fica quieto. Aí não dá, aí é problema. Exatamente, sim. Renata, eu não sei se você já estava ouvindo, mas o João Guilherme disse que o Flamengo vem com todo mundo e mais um pouco. Até o Pedro, Renato.
É necessário, João? Dá para negociar ou não? Precisa Há necessidade. E vem com uma derrota nas costas do Central Córdoba, que está aumentando a pressão aqui. Exato. Não, mas afinal... Desculpa. Vai, Renata, Não, eu ia chorar as pitangas aqui, porque, poxa, né? Eu imagino, porque o Flamengo tava 16 jogos sem perder, né? E tinha conseguido Exato. vitórias aí no Clássico com o Flamengo, com o Fluminense, o Tátira, né? Que também é difícil de ganhar na Venezuela. E agora vem aqui na Arena, onde o Grêmio tá tendo problemas com, né, tirar proveito ali de jogar em casa. Como é que... Vou fazer minha pergunta, aproveitar que o João tá aqui, né? Como é que o pessoal vê isso, João? Dá para ver essa fragilidade do Grêmio jogando na Arena ou ainda não é um fator que tem se discutido? Ô, Renata, prazer falar com você. Não, a ideia é a seguinte: sempre ir a Porto Alegre e enfrentar o Grêmio, enfrentar o Internacional, sempre é muito difícil, né? São jogos realmente muito pesados. Agora, de fato, o momento do Grêmio não é o melhor, mas como eu estava explicando aqui para a galera, o Flamengo que vinha numa lua de mel com a sua torcida, tudo Lua de estava mel é bem, bonito, hein, de João? repente. Nada Exato, como só que aí. o romantismo, ele sempre precisa estar na pauta. Sim, exato. Nós somos fãs do rei Roberto Carlos, então Não, somos é isso, românticos mas por é natureza, não é isso? mesmo, é isso. Exato, o amor está no ar. Só que aí virou uma lua de fel, com a derrota para o Central Gênio, esse Córdoba. cara é um gênio, por isso que eu chamei ele, Diogo. E realmente a pressão é muito grande aqui. A torcida do Flamengo, ela está cobrando uma performance melhor do time e exige uma vitória para que o clima volte a ficar bom. E o Felipe Luiz, ele viveu o seu primeiro revés, assim como treinador, né? Porque até quarta ele tinha perdido apenas um jogo, que foi para o Fluminense. No ano passado, lá ainda os primeiros jogos dele. Depois ele emendou Sim. essa sequência, ele estava 27 jogos sem perder no Meu comando do Deus Flamengo. do céu. E aí perdeu um Exatamente. jogo. Tudo Ganhou bem que perdeu o título, jogo, né? Não, né? É. E aí perdeu, exatamente, esse é o ponto. Perdeu o jogo, né? Um jogo contra um adversário que era considerado frágil, e aí gerou toda essa pressão. Então o Flamengo é muito focado para esse jogo de domingo. E outro ponto que está dando bastante discussão por aqui, né? O Flamengo está priorizando o Campeonato Era isso que eu ia Brasileiro, perguntar. porque Isso é muito importante, João. É Repete isso, é isso. repete isso. Qual é a o prioridade do Flamengo? Isso dito pela diretoria do Flamengo, né? Pelo presidente, pelo diretor técnico. O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro. Não significa que vai largar a Libertadores e a Copa do Brasil, pelo contrário. Mas a primeira meta é ganhar o Brasileiro. Por quê? O Flamengo não ganha desde 2020, nos últimos anos fez campanhas que decepcionaram, então uma pressão da própria torcida que o Flamengo se dedique mais ao Campeonato Brasileiro. Eu sei que alguém deve estar falando, mas os gaúchos não ganham o Campeonato Brasileiro há tanto tempo. A gente não ganhou pontos corridos João, você ainda, tem que ter João. mais carinho com o pessoal do Rio Grande do Sul aqui, João. O Rio Grande do Sul nunca Mas você ganhou sabe- o Campeonato Brasileiro de pontos Uma flauta corridos. sutil do João. E a Não frase ganha do desde João vai 2020 e tal. Mas sem nenhuma maldade, né? Sem nenhuma maldade. Agora você vê, e agora, por estar na Flamengo TV, por fazer parte do clube diretamente, eu venho sentindo ainda de forma mais direta essa pressão, né? E realmente há uma cobrança da torcida do Flamengo para que o Flamengo ganhe o Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo, nos últimos anos, junto com o Palmeiras, sempre foi considerado o melhor elenco, o time mais forte, e não venceu. Ano passado, o Botafogo foi campeão, um rival grande do Flamengo, e o Palmeiras ganhou em 22 e ganhou também em 23. Então a torcida ficou pedindo esse tempo todo para a equipe se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro, e aí levou João. a essa tomada de decisão, né?